Meu nome é irmão Marcelo e seja bem-vindo ao canal Revelação. Meus amigos, meus inscritos, muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Tá? Hoje eu quero aqui relatar um problema que está acontecendo na hora que eu posto vídeos no meu computador. Eu gravo por esse celular aqui. Ele é o LG Q6, um celular muito bom, porém, o que está acontecendo? Toda vez que eu posto vídeo aí no YouTube, que é o segundo vídeo, ele sai de lado. Poxa, eu perco horas, às vezes, planejando, porque a gente tem que ter um projeto. Eu não sou muito de teatrizar as coisas, tá? Eu não fico testando voz, tentando tirar erro. Eu não me preocupo muito com isso, eu me preocupo com o conteúdo. Porém, o que acontece? O vídeo ficar de lado já está demais. No computador, o vídeo fica normal, fica perfeito. Aí eu fiz um teste, né? E joguei para o Google. Normal. Aí eu fiz um outro teste, pedi para uma pessoa fazer upload e colocar no Google. Para mim, rapaz, é no Facebook. No outro dia ele postou, me mostrou, falou que ia retirar, né? Mas só para testar. Normal. Então, o que está acontecendo? A minha conclusão é que eu não vou mais utilizar o celular, tá? Enquanto eu não consiga verificar, porque é um problema que não dá para compreender. Então eu vou voltar à câmera, porque na câmera, graças a Deus, né, não aconteceu nenhum problema. Bem, meus amigos, eu estou aqui também para relatar para vocês, para comunicar a vocês que esses dois últimos vídeos, esse último vídeo, né, ele foi mais esclarecedor, né? Ele é um vídeo um pouco longo, mas pelo menos vocês conseguem mais ou menos entender, porque a questão aqui não é que eu estou querendo ensinar para vocês, não é questão de ensinamento, mas é questão de esclarecimento. Como eu estava falando para vocês no vídeo anterior, o ser humano ele tende a criar territórios. Desde o começo das civilizações do homem nômade, ele criava territórios. Temos aí o exemplo dos povos equisos. Os povos equisos são povos de pastores que vieram do Extremo Oriente, tá? E vieram conquistaram a China, conquistaram a Índia, conquistaram o Egito, tá? E eles eram tropas, né, a cavalo. Foram eles que trouxeram os cavalos. Nenhuma dessas civilizações utilizavam cavalos, eles não tinham nenhum conhecimento sobre isso. Então, na época do Egito, quando eles invadiram, tomaram o Egito, se eu não me engano, eles eram nomos, eram duas civilizações, né? Eram os nomos do Delta e os nomos, e eles competiam, do Baixo Egito e o Alto Egito. Então, eles haviam uma diferença política, né? E haviam dentro do Egito cada bairros, né, com as suas próprias leis. Então havia muitas disputas ideológicas. Como hoje a gente vê essa bagunça aqui no Brasil, essa mistura ideológica para causar uma grande confusão. É mais ou menos isso aí. Os povos equisos dominaram, né, o povo fraco dividido. Encontrou-se um povo. O Egito ele foi diversas vezes invadido por causa desse sistema. Então, quando o faraó Enéas, né, há 3.500 anos antes de Cristo, edificou o Alto e o Baixo Egito, ele veio para resolver esses tipos de problemas, tornando o Egito mais forte, porque todos unidos são mais fortes. Então, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas pensam assim: ah, mas você deveria estar falando da palavra de Deus e não sei o quê. Não vejo tanta ignorância no meio do povo de Deus. Porque eles falam isso, mas eles mesmo estão misturados entre os políticos. Teve uma pessoa que me criticou, quando ele acabou de me criticar, eu falei: vem cá, mas você no dia de eleição está entregando voto. Ah, mas é outra coisa. Outra coisa não, você está defendendo a tese, inclusive defendendo a tese daquilo que o seu pastor tá apoiando aquele candidato, que ele acredita naquela tese, naquela filosofia, naquele tipo de sistema. É muito perigoso a gente levar por esse lado. Você sabe por quê? Vamos lá. Quem criou direita e esquerda, ele criou com um único fato: resolver um problema político
e social, e isso foi em 1789. Havia esse político, essa deficiência, a Revolução Francesa. Tá? Então, havia uma guerra, tá? Ideológica, econômica contra a França, que era aquele divisor dos 100 anos de guerra entre Inglaterra e França. A disputa na Europa, a disputa no Oriente, a disputa de quem dominaria aquelas regiões. Você sabe muito bem que os ingleses, né, eles foram muito bem mais sucedidos do que os franceses, né, nas colonizações, por causa da marinha inglesa, que era muito superior. Inclusive, né, eles que entraram no acordo de Tordesilhas, que inicialmente, né, entre Espanha e Portugal. Mas haviam outros contextos aí. Se vocês forem analisar o linear da história do mundo, ele não mudou. O jogo continua. Os desenhos dos mapas continuam. Mas as pessoas que praticamente elas estão às vezes muito alienadas a fatores que podem ser eles radicais, tá? Ou moderados. Porque na realidade a Revolução Francesa, né, assim como a Revolução Inglesa, a Revolução Americana, ela teve todo um ponto fundamental, que era o quê? Os grandes latifundiários, os donos de bancos e de empresas que se reuniam, porque são eles que fazem as revoluções e as greves. Imagine você com um grupo de pessoas no meio da rua gritando. O que vai acontecer? Não vai ter praticamente repercussão nenhuma. Agora imagine um sistema forte implantado, né, que consegue pegar vários sindicatos ao mesmo tempo, juntar todos eles, vai ter um grande movimento. Porque vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter financiamento, vai ter que ter alguém que seja responsável pela comunicação. Tá? Eu acho muito difícil, né, uma pessoa chegar no meio da rua, né, pegar um monte de papel e sair gritando: vamos fazer a revolução, porque o Brasil precisa mudar. As pessoas vão pensar, vão passar, vão olhar: esse cara é maluco, esse cara é doido, esse cara é um doente. Se você for preto, pobre, meu amigo, praticamente vocês podem estar achando que eu estou falando besteira, mas não estou. Nossa sociedade, ela é preconceituosa, tá? Ela vê valores. Se você tem um carro, você é um preto e tem um carro novo, as pessoas vão te olhar com os outros olhos. Mas se você chegar de chinelo, bermuda e preto, as pessoas já vão te olhar com outra forma. Geralmente, antigamente, era preto na esquina é ladrão. Cartomante na esquina não está afim de apanhar o dinheiro. Mas as pessoas ainda vão. Por quê? Porque lá no fundo as pessoas ainda têm esperança de querer saber o seu futuro. Jesus Cristo nos fala sobre o único fundamento, que é a pedra fundamental que é Jesus Cristo nos deixou. A fé é o fim fundamento das coisas que nós não vemos, o quê? As profecias e os cumprimentos da Bíblia em nossa vida. A Bíblia fala que todo homem que coloca, né, a sua esperança em outro homem, ele vai se desfalecer. Maldito o homem que confia em outro homem. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos seriam arrastados e iriam o quê? Grabuzar homens, que iriam ficar tendo aquele glamour, né? Iriam querer se aproximar daquela pessoa, iriam acreditar, iriam adorar, idolatrar e até às vezes te odiar quando você falar contra aquele homem. É o que vemos isso nas redes sociais. Mas isso é para quê? Isso é para criar diferenças, gente. Porque um povo dividido é um povo mais fácil de ser controlado. Às vezes as pessoas falam assim: precisa de educação, precisa disso. Mas que tipo de educação que ele está se falando? Essa é a questão. Porque nem sempre a educação é tudo na vida. É claro, é a base, mas não é tudo. Por que eu digo isso? Porque nós não vivemos só pelo aquilo que nós olhamos, mas também pelo que nós imaginamos. A imaginação é o fruto permanente de nos deixar
vivos, você tem algo para realizar na sua vida, você tem um desejo para realizar na sua vida e você precisa, primeiramente, criar raízes. Uma árvore, ela para ser forte, você tem que olhar as raízes dessa árvore. Se as raízes estiverem muito para fora, essa árvore não é segura. Ela pode até estar lá, né, bem florida, com as suas folhas bonitas, mas se vier o vento, ela não vai se sustentar. Tá? A árvore, vocês podem reparar que muitas dessas árvores, quando tem vendaval, tornado, né, elas são fáceis de ser arrancadas. Esse tornado, você sabe que é um tornado, que é um funil, ele não precisa nem passar ali, mas o vento sacode aquela árvore e ela não se derruba. Por quê? Porque as raízes dela estão para fora. Mas a raiz da árvore que estiver bem fincada no chão, né, bem presa, as árvores que têm aquelas raízes bem fundas, fincadas no chão, firme, essa árvore geralmente ela não cai. Sabe o que significa isso, gente? O vento significa os ventos da política. O que é vento da política? Porque a política, a Bíblia até fala, né, que é como a onda do mar, é como o vento. Ele muda sucessivamente, não é uma coisa solidificada, né? Nenhum governo ele é sólido por muito tempo. Nós já vimos vários governos passarem, né? E eles sempre estão constantemente em mudança. Assim são os políticos que vêm. Cada um vem com uma ideia, vem com um projeto diferente e fica essa grande confusão. Essas leis, né, que foram feitas para beneficiar certos tipos de pessoas, certos grupos de elites que são protegidos por essas leis. E o sistema nosso é um sistema, meu irmão, caótico. Né? Infelizmente, vivemos isso há séculos no Brasil. Muitos aí, eu já falei outra vez, sobre Getúlio Vargas. Né? Uma vez eu tive uma discussão quando eu estava fazendo o segundo grau no Universidade aqui com um professor que me contestou quando eu falei de Getúlio Vargas. Eu falei, meu amigo, eu tenho uma visão diferente do senhor. O Getúlio Vargas foi um belo governo, mas ele era mais de extrema direita do que direita e esquerda. Porque na realidade isso aí são colocações, né? Que você está colocando, posições. Agora, o que importa, né? Posições não, lados, desculpe, são lados que a pessoa escolheu. Ele escolheu um lado, né, que era da extrema-direita, não é uma coisa muito radical, porque o problema do Brasil é um problema radical. O problema é que o Brasil saiu de uma velha república, né, arcaica, com um sistema que não funcionava, com investimentos que não tinham, com indústrias que não existiam. E foi através de políticas de Getúlio, juntamente com a extrema-direita, associado à Coca-Cola, associado às empresas americanas, à Alemanha diretamente, é que ele conseguiu fazer do Brasil um grande país. Então, as pessoas que pensam que eu defendo lados, elas não têm, como dizer, cérebro para calcular as coisas. Mas o que existe no meio da nossa sociedade é o quê? São pessoas preconceituosas, são pessoas que escolhem bandeiras. E isso sempre vai existir enquanto existir o ser humano, porque o ser humano ele foi feito ou para trabalhar